noite a todos. Nossa, a casa tá cheia. Isso é legal. Para quem não me conhece, eu sou membro aqui dessa casa. Estou vendo um rostinho, outro novo aqui. Seja bem-vindo. Quando a Maristela me pediu para fazer um estudo aqui, no dia 20 de março, eu estava envolvida com um estudo sobre o carnaval. E então eu não tive tempo. E fiquei numa angústia depois. Falei, caramba, sobre o que eu vou falar? E aí entrei na casa um dia pensando nisso e sentei numa das cadeiras em cima de uma revista. Aí eu saí, levantei quando eu li a revista, peguei a revista e comecei a ler. E gostei tanto do que eu li que eu resolvi. Foi ali a orientação superior para eu fazer esse trabalho a partir dessa revista, que é a revista Reencarnação Fácil, por Luiz Rivas, editora Boa Nova. Quem quiser adquirir depois, pode colocar na internet que tem para vender. Pode passar, por favor. Hã? O Rivas é boliviano. Ah, não sabia. Então, para falar sobre reencarnação, a gente tem que iniciar falando sobre evolução espiritual. Então, ele vai dizer para a gente que o princípio espiritual, que é o germe do espírito, evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, tudo começa no átomo. Tudo que existe. Nós, as plantas, os animais, vegetais, mar, tudo no planeta vai começar no átomo e vai evoluir em todos os reinos. Pode passar isso. Aqui eu trouxe muito simplificadamente uma escala evolutiva. Claro que o estudo sobre isso é muito intenso, mas isso aqui é mais para dar uma pincelada para a gente entrar no tema. Então, ele vai dizer para a gente que o princípio espiritual vai surgir lá no átomo primitivo. Nós vamos passar pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegarmos no estado hominal. No reino mineral e vegetal e animal, ainda somos princípio espiritual. E somente no reino hominal é que o princípio espiritual vai se individualizar totalmente. Mas no reino animal, o princípio espiritual já começa a sua individualização, mas completa-se no reino animal. Então, a evolução dos espíritos é constante em qualquer reino, né? Pode passar, por favor. Aí a gente vai perguntar, toda vez que a gente estuda isso aqui, alguém sempre pergunta, né? Ué, então a gente foi árvore, foi pedra? Porque é uma dúvida realmente. Podemos dizer que sim e que não. Não como espíritos individualizados, mas sim como processo do princípio inteligente. Então nós vamos passar por todos aqueles reinos, sendo que no reino mineral, animal e vegetal ainda seremos princípio inteligente. Então, nesse sentido, não podemos dizer que fomos tal planta, tal árvore. Não tem como isso acontecer. Então, seria errado, né, alguém achar que realmente foi uma planta ou uma árvore, porque o espírito, o princípio espiritual não estava individualizado. Podemos passar. Eu vou abordar 3 aspectos da reencarnação: o filosófico, o científico e o religioso. No aspecto filosófico, ele vai dizer que a reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico
e se fundamenta na justiça de Deus e na revelação dos Espíritos. E também que a reencarnação é um dos princípios do Espiritismo. É consequência de duas leis, a lei da justiça divina e a lei do progresso. Com relação à lei da justiça divina, Allan Kardec falou para a gente, comparou como a pluralidade das existências. E ele definiu como a única explicação que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para conosco. Por quê? Porque vai nos oferecer os meios para resgatarmos os nossos erros, por novas provações que devemos passar. E também Kardec diz que a reencarnação vai explicar para a gente por que nascem pessoas com defeitos e pessoas com tantas virtudes. Com relação à lei do progresso, nós temos que reencarnar, não é uma opção. Não é uma opção. Nós temos que reencarnar. Porque em uma só vida a gente não vai conseguir alcançar a perfeição. E o rumo da gente é seguir para a perfeição. Sem a reencarnação, a gente não consegue progredir. Por isso que nós temos que reencarnar. Pode mudar, por favor. Ainda sobre o aspecto filosófico, ele traz para a gente que a reencarnação é sempre progressiva, nunca regressiva. Porque a gente foi criado lá atrás simples e ignorante. É o que a espiritualidade traz para a gente. Então a gente precisa de muitas existências, mas o espírito nunca regride. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade. Porque você tendo consciência da reencarnação, você vai tratar melhor aquelas pessoas que compartilham com você a sua existência. Uma pessoa do trabalho, como o texto aqui no final falou, me chamou bastante atenção essa parte final do texto. As pessoas que estão com você no trabalho, que de alguma forma estão na sua vida, você sabendo que aquela pessoa pode ter sido um ente querido, um amor de uma vida passada, que ela tem alguma questão com você, você vai tratar com mais fraternidade essa pessoa. A reencarnação explica as aptidões e os instintos precoces. Todo mundo sabe que existem crianças que nascem com aptidões que são irreais para o tamanho dela, tipo uma criança de 4 anos tocando música, Mozart e um monte de música no piano. Tinha uma menina também que eu vi que ela pintava muito pequenininha. Então, no campo das artes, no campo da música, quantas crianças já vêm com essas aptidões? E a reencarnação explica isso. Assim como os instintos precoces, instintos no bem, instintos difíceis, ela já vem com essa criança. A reencarnação explica isso. Eu não sei se vocês viram, não tem muito tempo não, no jornal da Globo aí no Rio de Janeiro, mostrou uma reportagem de uns pais reivindicando do Estado uma condução, um ônibus decente para levar seus filhos na escola. Mas esses filhos desse grupo são crianças especiais, gênios, são superdotados, nascidos dentro da comunidade. Então a reencarnação também vai explicar por que certas crianças acabam nascendo num seio de uma comunidade pobre, né? Tem uma explicação. E me chamou a atenção isso. Todas as crianças dessa reportagem, que não eram poucas,
todas consideradas superdotadas, e o Estado dá uma escola, tem uma escola específica, coisa que eu também nem sabia, né? Tem uma escola específica, só não tinha, era um ônibus decente e as pessoas não tinham dinheiro para levar as crianças para a escola. A reencarnação não destrói os laços familiares, pelo contrário, a reencarnação esclarece para a gente que muitas vezes pessoas queridas que são ligadas à sua família podem reencarnar sim no mesmo seio familiar. Pode mudar. Agora, falando um pouco do aspecto científico, a gente vai ver que muitos psiquiatras, psicólogos, cientistas, eles estudaram sobre a lembrança das vidas passadas, né? Experiências de memória extracerebral, recordações de outras vidas nas crianças. Esses médicos, Dr. Ian e Dr. Brian, são psiquiatras, e o Dr. Ian, ele fez uma pesquisa na Índia com crianças, e as crianças, elas tinham tanta lembrança da vida passada que elas diziam para os seus pais, já quando começam a chegar numa fase de intelectualidade, falar sobre a sua família, a sua outra família. Então, é uma experiência que ele viu que existe a reencarnação. E o Dr. Brian, ele realizou experiência com centenas de pessoas. Autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele realizou experiência com uma moça, ele fazia experiências de hipnose, chamada Caterine. E ela dizia, no momento da hipnose, que ela se chamava Aronda e que morou no Egito e foi morta 18 séculos antes de Cristo. E após ele fazer esse experimento com centenas de pessoas, ele finalmente concluiu que todos nós reencarnamos. Temos o déjà vu, que é uma experiência interessante, né? A gente tem uma impressão de já ter estado naquele lugar, ou de ver uma cena, não, já vi isso, já vivi isso, ou de ver pessoas. Então, o déjà vu também é uma experiência que a gente tem de lembrança da vida passada. E o déjà vu, ele tem vários tipos, eu nem sabia disso, nunca tinha ouvido falar nisso. Déjà vu, já vivido, déjà lu, já lido, déjà entendu, já ouvido, déjà visité, já visitado. Eu não sei se eu falei certo. Porque as palavras são muito estranhas. Então, as marcas de nascença ou birthmarks, essas marcas de nascença é quando a pessoa tem um trauma numa vida e na outra vida ela vem com uma impressão daquele trauma. Parece, quando a gente fala assim, parece tipo assim, eu levei um tiro no peito numa vida. Na outra vida eu não venho com a marca do tiro, é óbvio. Mas eu venho com uma cardiopatia. Por quê? Porque quando eu levo um tiro, também lesiona o perispírito. E aí, é necessária a reencarnação para a gente poder compor de novo o nosso perispírito diante daquela lesão sofrida. Eu li uma vez de uma moça que ela tinha um problema na garganta, esôfago, um monte de coisa no aparelho digestivo, mas ela tinha se suicidado tomando veneno. Então, essa marca, essa impressão vem com ela, né? Mas também é necessário, como eu falei, para recompor nosso perispírito. Vamos lá para o aspecto religioso. A crença na reencarnação tem origem nos primórdios. Ela está presente em várias religiões do Egito Antigo. Hinduísmo, budismo, taoísmo, das religiões indígenas e do espiritismo, da teosofia e da escola de
Sócrates e Platão, né, que eles acreditavam no espiritismo. E Jesus, acredita-se, peraí, volta lá um pouquinho, deixei passar. Não falei de nada disso aqui. Acredita-se que os druidas foi o povo que mais acreditou na reencarnação. Sobre esse povo, eu vou falar melhor mais na frente. Então, para vocês verem aqui, ó, o Egito faraônico versou praticamente toda a filosofia e ciência no princípio da reencarnação. E isso em épocas, ó, de há mais de 5.000 anos. Os budistas, eles entendiam que a responsabilidade em que exercem a liberdade traz as consequências da ação e podem ser vistas em vidas posteriores. Na Grécia, a reencarnação estava presente em Sócrates, quando ele diz assim: em realidade, uma vez mais, não estou enxergando. Alguém está enxergando de longe? Em Não. realidade, uma vez mais, evidenciando que a alma É imortal. Não existirá para ela nenhuma fuga possível para os seus males. Nem a tua salvação, a não ser retornando melhor e mais sábio. Então, era Sócrates lá, muito antes de Cristo, já nos trazendo essa ideia de que nós reencarnamos. Agora sim, Jesus foi o ser que ensinou a reencarnação com maior contundência de todos os tempos. Em várias passagens, né, do Evangelho, Jesus vai falar sobre isso. Pode mudar o slide. Lá no Evangelho de João, quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, ele vai falar para Nicodemos o seguinte: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele era um doutor da lei e mestre no Sinédrio. Os mestres do Sinédrio eram pessoas de muito saber de matemática, de leis, de astrologia. Eles sabiam de tudo. E ele, Nicodemos, ficou intrigado, a Bíblia conta isso, com as pregações de Jesus, e vai ter com ele um diálogo onde Jesus fala isso para ele. No Evangelho de Mateus e de Mateus e Marcos, Jesus vai dizer aos seus apóstolos que João Batista é a reencarnação de Elias. Ele fala assim para os apóstolos: é verdade, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, até a metade do século VI, a Bíblia, todos acreditavam na reencarnação, né? Mas no ano de 553 veio o segundo concílio de Constantinopla. Pode trocar, por favor. Veio o segundo concílio de Constantinopla, que acabou por abolir a reencarnação da Bíblia. Isso se deu, como eu falei, no ano de 553. Era na época do Império Bizantino, do imperador Justiniano. O Justiniano, ele queria, na verdade, reconquistar o poder que o Império Romano estava perdendo no Ocidente. Então, ele precisava da igreja. E a igreja, como todo mundo sabe, está na história, não estou falando mal do cristianismo católico romano, mas está na história que o cristianismo sempre, a igreja sempre andou muito junta com a política, né?
por várias questões. E aí, mas quem é que foi responsável, na verdade, por isso tudo? Foi a nossa levadinha Teodora, que era a esposa do imperador. Então, foi a pedido dela que o imperador determinou ao Papa da época, de nome Vigílio, para retirar a reencarnação da Bíblia. A imperatriz, ela era escravocrata, ela detestava os escravos, maltratava os escravos. E também tem uma curiosidade sobre ela. Ela, antes de ser imperatriz, ela era o que se chamava na época de meretriz, que é o que a gente sabe como prostituta. Aí ela casou com o imperador. Ela mandou prender 500 prostitutas, mandou torturar. As mulheres passaram fome, muitas delas se suicidaram porque não aguentaram o sofrimento. E ela, com medo de responder numa vida futura por todos os crimes, por todas as maldades com os escravos, e por medo de voltar escrava negra, ela forçou praticamente o marido, o imperador, a forçar o Papa a formar um concílio para tirar a reencarnação da Bíblia. Os cristãos de hoje realmente não acreditam na reencarnação. E aquela frase de Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, os cristãos de hoje entendem que é se não nascer de novo pelo batismo. E acredita-se, prosseguindo, deixa eu falar uma coisinha antes. Esse concílio, ele decidiu eliminar não só a reencarnação da Bíblia, mas todas as doutrinas desse senhor, que é Orígenes de Alexandria. Ele era o pai da ciência da igreja, o maior mestre da igreja depois dos apóstolos. E ele tinha a seguinte tese, nos seus ensinamentos manifestava o seguinte: existe a pré-existência das almas. A alma é imaterial e, portanto, não há nem princípio nem fim na sua existência. Existe um progresso constante rumo à evolução, sendo nos princípios como copos de barro, logo de vidro, logo de prata, finalmente como cálice de ouro. Ele aqui está remetendo à evolução espiritual, Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim sua perfeição original. E aí, todas as doutrinas dele também foram retiradas da Bíblia. Agora a gente pode passar. Para falar de reencarnação, não tem como não falar da lei de causa e efeito, É uma lei que tende para harmonia, que regula, que equilibra tudo e vai reger todas as nossas ações. É a terceira lei de Newton, diz que para toda ação opõe sempre uma reação igual. Então isso significa dizer que as ações de dois corpos, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, vão ser sempre iguais e opostas. Esse princípio da lei da física é o mesmo princípio da lei espiritual. É a ciência caminhando junto com o espiritismo. Jesus, ele falou para nós dessa lei de causa e efeito nas suas pregações. Olha só, ele falou o seguinte, aqui tem algumas frases. Toda árvore boa produz bons frutos. Ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último ceitil. Olha essa. Embainha a tua espada.
Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. E até no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, sobre essa lei de causa e efeito, a gente vai falar um pouco sobre os resgates, né? Passei. Não passou, não? Tá. Ainda falando da lei de causa e efeito, a gente vai falar da lei do progresso, que vai gerar a reencarnação. E a lei da justiça vai gerar o princípio de causa e efeito. Então, Deus não criou as leis para cientista nem para religioso. Ele criou as leis para todos nós. Então, toda palavra, toda ação, todo pensamento que a gente tem vai gerar uma consequência, positiva ou negativa, retornando para nós mesmos na mesma intensidade. E as explicações... Peraí. Retornando a nós mesmos na mesma intensidade. A reencarnação, a lei de causa e efeito, vai ter explicação também no passado. Olha aqui, a miséria, a doença, as deformidades de nascença, a loucura, são formas de você reencarnar com uma prova para resgatar uma coisa do passado, um erro do passado, né? Então, a lei de causa e efeito também tem explicação no passado. Esse rapaz aqui, ele não tem os dois braços. Eu vi uma reportagem com ele conseguiu tirar a carteira de motorista. Com carro, lógico, né? Adaptado. Mas o que me chama a atenção é que, como um espírito que nasce sem os dois braços, tem uma força interior para seguir na vida, né? Isso que Jesus quer de nós. Né? Nós temos provas a passar, mas a gente também tem que se resignar com elas, né? E prosseguir na vida, com fé, com força. Agora pode passar. Vou falar dos resgates coletivos. Aqui tem 3 imagens, uma da guerra, essa aqui é do tsunami da Tailândia e aquela é do incêndio do circo de Niterói. O livro traz que as guerras mundiais, as 2 grandes guerras, foram resgates entre antigos espartanos e atenienses. As crianças que morreram no circo de Niterói resgataram um débito de mais de 2.000 anos, quando foram soldados romanos e levavam as crianças para as arenas para serem queimadas vivas. As vítimas desse tsunami, elas estavam resgatando um débito quando foram bárbaros no exército de Alarico II na invasão da Grécia. Sei nem quem é esse cara, Alarico. Mas é interessante, né? Como é que a gente consegue compreender que para reencarnar e a gente vencer essas nossas provas, a gente não precisa, errei nessa vida, vou pagar na outra vida. Olha quanto tempo, né? Um dia a gente tem que resgatar isso. Mas olha quanto tempo, 2.000 anos, né? Séculos para resgatar um erro do passado, né? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria, do Evangelho, narra que os mortos brasileiros na Guerra do Paraguai também foi um resgate coletivo, assim como a escravidão no Brasil, né? Foi resgate coletivo. Pode passar.
Mas a gente não tem só resgate coletivo. A gente tem reencarnação coletiva. Aqui a gente vai ver alguns povos reencarnando para formar nações. Então, os espíritos superiores, coordenados por Jesus, eles programam essas reencarnações. Então, no ano... Eu me perdi aqui, não é isso que eu queria falar, não. Espera aí. Eu estou até acabando aqui, mas não é, não. Tem uma parte aqui no texto. Saiu do texto que eu queria falar. Vocês me esperam um segundinho? Na verdade, não sei se vocês estão enxergando ali, ó, Espanha e Portugal. Os fenícios, eles eram um povo que gostava muito de desbravar o mar. Então, eles reencarnaram juntos em Portugal e na Espanha, justamente para juntos desbravarem de novo os mares e descobrirem as Américas. Já a Prússia e os espartanos. Os espartanos, segundo diz ali, eles eram um povo belicoso, com um sentimento ruim. E eles vão reencarnar na Prússia, que é hoje a Alemanha. E aí ele diz que a Alemanha surgiu com a tristeza daquelas ações por conta desse povo que reencarnou lá e perdeu a sua chance de se desenvolver melhor moralmente. A Grã-Bretanha e os romanos. Os romanos, eles reencarnaram na Grã-Bretanha para levar noções de direito, de organização que a Grã-Bretanha não tinha. E a França, com os atenienses, como eles tinham muitas noções também de direito, de organização das leis, eles reencarnaram na França para colocar aquele país, alavancar o país nessas questões sociais. Aqui, ó, no Brasil, essa parte conta que São Luís, que é o mentor espiritual da França, juntamente como é que é o nome dele? O mentor espiritual do Brasil, gente, como é o nome dele? Ismael. Eles dois juntos, eles coordenaram, deixa eu ver aqui. Pode? Lê aí para mim. No século XIX, São Luís, o guia espiritual da França, Guia espiritual da França, junto Ismael. do Brasil, coordenam a vida de 2 milhões de espíritos atribulados com a Revolução Francesa para reencarnar no Brasil. Assim, quando chegou o espiritismo, esses espíritos já estavam culturalmente identificados. Isso aí. Então, eles juntos reencarnaram 2 milhões de pessoas no Brasil para justamente ficar mais culto para receber o espiritismo que Kardec ia levar para a França na codificação. Pode mudar. Agora eu trouxe as reencarnações de algumas personalidades que são conhecidas nossas. Joana de Ângeles, o espírito
protetor, né, o guia espiritual do médium Divaldo Franco. A Joana, ela teve diversas reencarnações na área religiosa. Em 1761, reencarnou em Salvador, na Bahia, como a abadesa Joana Angélica de Jesus e participou da independência do Brasil. Em 1651, no México, ela foi conhecida, quer dizer, antes, né? Ela foi conhecida como Sor Joana Inês de la Cruz, a maior intelectual feminina e maior escritora barroca do século de ouro espanhol. No século I depois de Cristo, ela foi Joana de Cusa, morou em Israel e converteu-se ao cristianismo após conhecer Jesus. Pode passar. O Espírito Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Emmanuel, ele nasceu no século, ele no século I, ele foi o senador romano Públio Lentulus. Lentulus. Em 1517, ele vai reencarnar em Portugal. Ele foi o jesuíta Manuel da Nóbrega. Trabalhou na defesa dos índios. No ano de 1600, ele reencarnou na Espanha como o padre Damiano, né, que foi um grande educador. Então é interessante, né, a gente saber essas curiosidades de personalidades, né, que a gente está acostumada. Não, você está enganado, ele não escapou do incêndio, não. Ele não escapou do incêndio, não, gentileza não. Ele tem história que conta que a família dele estava no circo e também não é verdade. Ele sentiu, ele recebeu um chamado superior para ajudar as vítimas desse incêndio. Ficou 4 meses com o caminhão dele lá ajudando as pessoas. E depois disso ele virou uma pessoa totalmente voltada para a espiritualidade. Desculpa ter te... Deixa eu só abrir aqui a minha... Na verdade, esse incêndio foi criminoso, né? Todo mundo sabe que foi o palhaço que, inconformado de ter sido mandado embora, ele colocou fogo porque no dia da apresentação ele queria entrar sem pagar, e aí não deixaram, ele ficou irritado, e aí ele tocou fogo, sabe, com uma... eles foram presos, eles responderam. Deixa eu só puxar uma coisinha aqui. Tá. Vamos lá, vamos continuar. Francisco de Assis, ele foi João Evangelista. Francisco de Assis, no ano 10º depois de Cristo, né, o mais amado discípulo de Jesus. Francisco de Assis, ele é considerado o maior símile de Jesus, ou seja, aquela pessoa que tem mais semelhança com a pessoa de Jesus. Ele reencarnou no ano de 1182 como Francisco de Assis, e no século I ele foi João Evangelista, autor do livro do Apocalipse. Pode passar. Joana d'Arc, aquela jovem heroína francesa que morreu queimada depois de ter conseguido libertar a França do jugo inglês. Ela foi Judas Iscariotes no ano 1º, no século I depois de Cristo, e vai reencarnar como Joana d'Arc e morre porque ela foi traída
e queimada viva por ouvir as vozes que a inspiravam. Pode passar. João Batista, né? João Batista foi o profeta Elias. Ele reencarnou na Judéia no século I. Foi primo de Jesus e veio divulgar a chegada do Messias, o libertador da humanidade. Ele morreu decapitado. Numa existência anterior, no século IX a.C., ele foi o profeta Elias, o maior dos profetas. E nessa existência, ele mandou cortar a cabeça dos sacerdotes do Baal. Aí vocês vejam, ele mandou cortar a cabeça dos sacerdotes. Foi morrer decapitado lá na época de Jesus. Pitágoras, o grande matemático grego, né, ele reencarnou no século XII como troiano Eufurbo. Ele foi morto pelo rei grego Menelau, esposo da levadinha Helena, todo mundo da Guerra de Troia. Todo mundo conhece essa história, né? E uma curiosidade é que ele se lembrava de uma ferida que recebera no peito da lança de Menelau e reconheceu o escudo que ele carregava no braço esquerdo. Pode passar. E existem também reencarnações em grupo. Essa parte aqui conta que os espíritos dos grandes mestres de Atenas do século de Péricles, século IV a.C., reencarnaram no século XV. Olha quanto tempo depois, né? Como os italianos Leonardo da Vinci, Rafael e Miguel Ângelo, para implantar o Renascimento. E os filósofos atenienses retornam no século XVII, principalmente na França, para instaurar os princípios do direito e da política. Esses espíritos vão ser conhecidos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Inclusive, o direito brasileiro é baseado nos princípios desses três pensadores, né? Allan Kardec e Napoleão. Allan Kardec e Napoleão. Qual é a relação de Allan Kardec com Napoleão? Os espíritos superiores, eles coordenados por Jesus, programam essas reencarnações conjuntas. Já falei sobre isso. E no ano de 1800, o Cristo convocou uma reunião com os guias espirituais da humanidade sobre a Europa, preparando a chegada do Espiritismo. Ele chamou Napoleão durante o sono, então Napoleão vivia nessa época de 1800. E o apresentou a seu apóstolo Allan Kardec, que ainda não havia nascido, era um apóstolo de Jesus. Napoleão tinha a missão de levar a paz à França e abrir caminho para o trabalho de Allan Kardec na restauração do Evangelho. Essa era a forma que Napoleão teria para se redimir, se renovar, quando ele foi o imperador Júlio César, que escravizou tantos povos, né? Então, Júlio César era Napoleão numa reencarnação pretérita. Nessa encarnação, o espírito Napoleão foi um grande líder militar e político romano, transformando a República em Império Romano. Acreditava ser filho dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Invadiu a Gália, que hoje é a França, onde suas tropas mataram a 3 milhões de gauleses e escravizaram a 1 milhão. Na Gália viviam os povos celtas com seus monges druidas. Um desses monges foi Allan Kardec. Então veja a relação deles dois. Pode passar. Napoleão, no ano de 1700, ele tornou-se imperador da França, 1769 a 1814, e o maior líder político e militar. Fascinado pela vaidade, converteu o apoio da espiritualidade em guerras e foi retirado para a solidão na ilha de Santa Helena, onde desencarnou.
Então ele sucumbiu, né, na missão que ele teria para resgatar tudo que ele fez como Júlio César, imperador de Roma. Vamos embora. Ele também foi Alexandre Magno. Nessa existência, Napoleão foi o rei da Macedônia e o mais célebre conquistador do mundo antigo. Como discípulo do filósofo Aristóteles, levou o pensamento grego a muitos povos, preparando as bases para as futuras ideias cristãs. Pode passar. Allan Kardec, ele foi, no século I antes de Cristo, o druida Allan Kardec. Nessa encarnação, ele era um monge e vai ensinar lições de mortalidade e reencarnação para os povos celtas, que, como já dito, era o povo que mais acreditava na reencarnação. Allan Kardec também foi Jean Hus. Nessa encarnação, ele foi um sacerdote tcheco e precursor da Reforma Protestante. Ele iniciou um movimento baseado nas ideias do teólogo inglês John Wycliffe, foi excomungado, condenado e queimado vivo. E, no ano de 1804, ainda estava lá, ele nasce como Denisard, né? Utiliza o nome de Allan Kardec porque ele descobriu que era o nome que ele tinha quando ele foi um monge druida. E trouxe para nós o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Pode passar, Edson. Aqui é um quadro que vai dizer para a gente que Allan Kardec e Napoleão viveram juntos na mesma época por 2 vezes. No ano de 58, quando Júlio César, Napoleão invade a Gália, habitada por monges druidas, entre eles Allan Kardec. E entre os anos de 1804 e 1814, quando Allan Kardec reencarna em Lyon, na França, Napoleão era o imperador. Pode passar? Acabou? Temos que sofrer o que vivemos. Parece que a gente está falando aqui de tanta coisa, né? Tanta tragédia. Será que a gente tem mesmo que sofrer, gente, para poder evoluir? Não, né? Não temos que sofrer. A gente pode, através do serviço do bem, no auxílio às pessoas, aos nossos semelhantes, a gente pode diminuir, até mesmo eliminar as nossas dívidas do passado. Porque Jesus nos ensina, né? O amor cura uma multidão de erros. Então, eu vejo que com a compreensão dessa lei de causa e efeito, a gente vai compreender também que somos os autores da nossa existência, né? Do nosso destino. E a gente vai tomar consciência das consequências dos nossos atos, que irão para as vidas futuras, as futuras reencarnações, né? Então, gente, depende do nosso esforço promover essas mudanças para melhorarmos. Todos nós estamos caminhando para a evolução. Uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde. Ontem a gente estudava o livro dos Espíritos e foi lido exatamente isso, né? Alguns espíritos se atrasam um pouco, outros chegam mais cedo, mas o rumo de todos nós é para a perfeição infinita. Muito obrigada, desculpe os percalços aqui, tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Nós te agradecemos pela palestra, foi maravilhoso. Obrigada por tantas informações, não é verdade? Vamos agora passar para o segundo momento, que é o passe, avisando que ele não é obrigatório, é só ficar sentado, quem quiser, o Bego vai chamar e aí é só encaminhar para a câmara de passe. Quem não quiser,